Vou dar um exemplo aqui de uma empresa chamada Electra, que é uma empresa bastante forte no setor de energia elétrica na Nova Zelândia, que passou de cadastro urbano, né? Que passou a utilizar o ArcGPS. No início, eles tinham um gasto de em torno de 180 mil apenas com o levantamento, ou seja, o levantamento inclui gasto com profissionais, gasto com tempo, que tempo é dinheiro, quanto mais tempo você demora para fazer esse levantamento, mais tempo você está demorando para realizar o serviço e você está pagando o profissional. E um tempo também devido ao pós-processamento. A partir do momento, isso deu em torno de 180 mil o gasto com levantamento e mais em torno de 10 a 20 mil de gastos com a parte de pós-processamento, a parte de escritório. A partir do momento que eles integraram o ArcGPS ao seu portfólio de equipamentos, eles reduziram 37% de gastos. Imagina isso em um mês. Esses dados são mensais. Todos que quiserem esse caso, estudo de caso, eu vou disponibilizar também após a apresentação. Esses gastos são mensais, ou seja, o gasto que era de quase 200 mil mensal com o levantamento, chegou a em torno de 130 mil. Imagina, uma economia de 70 mil. De 70 mil por mês, ao final do ano vai dar 840 mil. Isso, assim, é uma diferença exorbitante. Como eu havia falado, todos os dados integrados no levantamento de campo, aqui no setor de energético, eu estou usando o mesmo exemplo. Você pode customizar. Você pode inserir informações, como o tipo que você quer demarcar, e isso é customizável no seu software. Aqui, um exemplo de cadastro urbano. Eu também tenho um estudo de caso, que foi na cidade de Plant City, na Flórida. Eles demarcaram 3 pontos e já jogaram no seu software de GIS para pós-processamento. Isso é bem prático, porque quando ele joga no software de GIS, ele tem todas as informações com atributos e imagem. Agora, uma aplicação em estudos geofísicos e geológicos. Dentro dos estudos geofísicos e geológicos, nós podemos, por exemplo, demarcar, você encontra uma jazida de minério de ferro, por exemplo. Nós podemos demarcar a área dessa jazida, tirar fotos e jogar tudo isso no software de GIS. Uma área, um estudo geofísico, geológico, todas as informações são customizáveis, ou seja, tudo que o cliente precisa pode ser inserido tudo que o usuário precisa pode ser inserido no software de coleta. Você pode criar um banco de dados específico com todas as informações que você necessita. Para você ter uma ideia, o exército americano usou o ArcGPS para a recuperação dos desastres do furacão Katrina. Todas as informações, casas destruídas, número de desastres, número de tudo, foi tudo jogado em um banco de dados com as informações necessárias. Eles customizaram o ArcGPS para trabalhar na recuperação de desastres. É um outro estudo de casos que eu tenho, que quem tiver interessado eu também posso estar disponibilizando depois. Solução para a agricultura. Por exemplo, você quer determinar alguns problemas, algumas vegetações ruins. Isso tudo dentro do seu ArcGPS, você pode customizar isso para a agricultura. Nós temos aqui uma indústria de viticultura em Ontário que passou a utilizar o ArcGPS também. Um outro estudo de caso, que eles também otimizaram bastante a produção, deixaram o serviço mais prático e reduziram vertiginosamente os problemas. Porque eles conseguiam prever o problema e jogar no banco de dados antes do problema se alastrar. Aplicações no setor ambiental já está bem claro. Eu já falei várias aplicações que, como eu disse, é customizável de acordo com a aplicação. Estão me falando que meu tempo está um pouco apertado, então eu vou ir adiantando um pouquinho mais rápido. Vou dar um outro exemplo aqui, um exemplo prático.
nós temos o usuário e o alvo. Porém, entre o usuário e o alvo, nós temos um terreno inacessível. O que ele precisa? Um terreno inacessível a mais de 1.000 metros de distância, vai lembrar. O que ele precisa? Do ArcGPS. Por quê? Ele consegue medir o seu ponto, calcular a coordenada do alvo, e ao final ele tem latitude, longitude, altitude, ele pode inserir algum comentário, alguma etiqueta, tudo que ele quiser, ele consegue inserir, ele consegue customizar no ArcGPS. E depois, ao final, ele ainda pode jogar essa informação nos seus softwares GIS, ou então no Google. Se você quiser visualizar no Google Earth, na hora você pode gerar um KMZ e já insere isso com atributos. Bom, saindo um pouco do ArcGPS, eu vou entrar agora no Microsurvey CAD 2010. O Microsurvey CAD 2010 é um software de topografia completo. Ele possui uma interface de desenho completa, ou seja, você pode usar IntelliCAD, AutoCAD ou outro software CAD e integrar ele ao seu Microsurvey CAD. Isso facilita bastante, porque todos nós assim, que estudamos engenharia, ou todos os técnicos, nós temos o costume de já aprender nas universidades a trabalhar com o AutoCAD para desenhos. Então, isso facilita bastante, porque já é um ambiente de desenho que estamos acostumados. O Microsurvey CAD ele ainda trabalha com nuvem de pontos. Ou seja, você pode descarregar nuvem de pontos, para quem não sabe, são os dados gerados por LiDARs, seja aéreo ou terrestre. Esses dados gerados geram uma quantidade imensa de pontos. Essa quantidade imensa de pontos precisa ser tratada e processada. Após o processamento, gera um terreno já com a precisão de cada ponto e tudo mais. Você pode descarregar o seu projeto de nuvem de pontos no Microsurvey CAD e projetar a partir disso com ele. Ele te dá ferramentas para você projetar a partir da nuvem de pontos. Assim, é um diferencial. E ainda em CAD, você pode projetar a partir da nuvem de pontos em uma interface gráfica do CAD. Aqui é um exemplo de um MDT gerado a partir da modelagem de dados entre um LiDAR terrestre e um LiDAR aéreo. A diferença entre usar o LiDAR terrestre e o aéreo vai mais pelo sentido que o aéreo consegue pegar alguns alvos que não são possíveis com o terrestre. Porque o terrestre ele fica ou fixo no chão, na terra, ou em uma caminhonete, por exemplo, ou móvel, e alguns dados estão além do campo de visão, que são pegos pelo terrestre, pelo aéreo. Se você integra esses dois, você consegue um resultado final do seu modelo digital gerado. Dentro do software Microsurvey CAD, você tem ferramentas para simulação. Por exemplo, o controle de tráfego de carros pode ser feito a partir se você tem um MDT da região, por exemplo, de uma avenida, e você quer simular o tráfego, ou projetar o tráfego a partir daquilo, você pode fazer com o Microsurvey CAD. Eu tenho um vídeo também mostrando essas aplicações que, ao final, nós disponibilizaremos nos sites e nas redes sociais. Aqui é outro projeto, né, de uma indústria de combustível, que também eles, a partir dos produtos, da leitura, eles já conseguem gerar modelos tridimensionais para projetar além do que já está lá. Você pode inserir novos tanques, reservatórios e tudo mais. Como eu já falei, o Microsurvey CAD tem uma ferramenta completa para modelagem de MDT e cálculo de volumes, e possui também ferramentas que otimizam e aumentam a produtividade de seus projetos. O que gera a alta produtividade do Microsurvey CAD de 2010? Ele tem ferramentas poderosas de cálculo. Ele possui uma ferramenta completa para ajuste de redes, ou seja, para a topografia ele é completo. Você consegue fazer qualquer ajuste de rede topográfico dentro do Microsurvey CAD. Ferramentas de comandos inteligentes, ou seja, os comandos do Microsurvey CAD são práticos e intuitivos. Eu tenho certeza que se você está acostumado com qualquer outro software, a partir do momento que você pega o Microsurvey CAD para você trabalhar, você aprende muito rápido. Por quê? Ele possui comandos inteligentes, intuitivos e práticos. Interface e comandos customizáveis. Às vezes, você quer inserir algum comando que não está
dentro do MicroSurveyCAD. Além de você poder trabalhar com as Lisps do AutoCAD, por exemplo, você ainda tem ferramentas, interface customizável para o MicroSurveyCAD. E, além de tudo isso, o MicroSurveyCAD, ele preza, assim, a MicroSurvey, em geral, preza pela qualidade e a garantia dos excelentes resultados. Por isso que ela vem crescendo e está se tornando uma das maiores empresas desenvolvedoras de software para a topografia dos Estados Unidos. Bom, acho que já falei demais também, né? Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa nova para todos vocês. E agradeço a todos pela participação. Informações adicionais, alguma dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem ser enviadas por e-mail. Eu vou estar dando uma atenção especial para todos que participaram do webinar. E, como o Eduardo falou, a sexta-feira vai estar sendo enviado, até a sexta, acredito, o certificado. E muito obrigado.